lá, gente. Então, nós vamos ter agora a parte de revisão para P4. E eu queria começar nesse momento falando sobre teoria crítica. Então, preste atenção aí. Boa revisão para você. Então, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é a teoria crítica, a escola de Frankfurt, né? Ela foi uma escola que começou na Universidade de Frankfurt, né? E começou ali porque as pessoas começaram a analisar e pensar o tempo que elas estavam vivendo, tá? Os alemães estavam se reconstruindo, né? Reconstruindo suas vidas depois da Primeira Guerra Mundial e mais para frente depois da Segunda Guerra Mundial. Eles viram os efeitos de uma busca desordenada por poder, por uma industrialização que levou as pessoas à loucura, né? Que não questionava quem elas eram, os motivos que fizeram elas abraçar o nazismo, né? O nacionalismo. E daí essa escola alemã começou a pensar todos os mecanismos, né, que aconteceram nesse tempo e fizeram com que as pessoas participassem dessas atrocidades que aconteceram naquele momento, tá? O primeiro pensador importante dessa escola que nós vamos ver é o Theodor Adorno. Ele nasceu em 1903, em Frankfurt mesmo, na Alemanha, e morreu em 1969. Estudou e lecionou na Universidade de Frankfurt. Foi um dos filósofos que mais cooperou para entendermos o mundo e a cultura de nossa época. Como curiosidade aí, ele estudou e é formado em música e filosofia. Então, a filosofia e a cultura dentro dele, dentro do pensamento dele, sempre foram muito importantes, tá? Então vamos lá. Primeira ideia importante que ele faz aí é a respeito do pensamento, da razão, tá? E ele teve um colega muito importante nesse tempo todo, que foi o Mark Horkheimer, né? Eles fizeram aí uma análise profunda sobre o pensamento, sobre o pensar, sobre a razão, e perceberam, né, e indicaram nos seus escritos que o pensamento passou por mudança, tá? Para eles, o pensamento não provoca mais reflexão nas pessoas. Ele é simplesmente um instrumento, uma ferramenta para se obter um resultado. Então, eles separaram aí o pensamento em dois tipos de pensamentos, e depois eles ainda vão colocar um terceiro tipo de pensamento que nós também vamos ver hoje, tá? Então ele começa aqui, vamos voltar aqui, que existe um pensamento que faz com que eu e você estudemos e procuremos aprender as coisas para obter resultados. É como se eu quisesse viajar, pegasse um carro, saísse daqui de Lages e fosse até Florianópolis. E o carro me levaria até lá. Esse carro não questiona por que eu estou indo para lá, qual caminho, qual velocidade, não questiona se eu vou chegar lá de manhã ou à tarde, né? Ele não faz esse tipo de questionamento. Ele não questiona se eu vou pagar pedágio ou não, né? Ele não questiona nada disso. Ele é simplesmente um instrumento para me levar até lá. Ele estando com a manutenção em dia, ele vai me levar lá. Estando abastecido, mais ainda, né? Já nós não. Nós questionamos, né? Nós perguntamos quem nós somos, porque a gente precisa se identificar, precisamos nos enxergar, precisamos nos entender, né? Refletimos sobre aquilo que nós estamos fazendo, refletimos sobre os motivos que nos levam a fazer alguma coisa, refletimos sobre
onde nós queremos chegar, se vale a pena fazer alguma coisa. São esses questionamentos que nós nos levantamos, né? Então, o primeiro questionamento, na parte de cima aí da tela, ele é o pensamento instrumental, que é aquele pensamento que faz com que a gente faça alguma coisa só por fazer e nós não entendemos muito bem. Já o segundo pensamento, não. O segundo pensamento faz com que eu e você questionemos quem nós somos, se nós estamos nos caminhos certos, se eu e você estamos fazendo aquilo que é correto, tá? Quando acontece esse pensamento instrumental, né? Segundo Adorno e Horkheimer, o homem perde o pensamento reflexivo quando deixa de pensar sobre ele mesmo, sobre quem é, os seus valores, sobre o que está fazendo e qual o objetivo disso. Então, quando a gente não questiona, não começa a pensar, não começa a refletir, não começa a buscar respostas, nós estamos no tipo de pensamento instrumental apenas, tá? Segundo eles, quando pensamos somente no que podemos alcançar no final, sem pensar no processo e na motivação, acontece o pensamento reflexivo, o pensamento instrumental. E é sempre importante a gente pensar nisso, né? Daqui a pouco vocês vão começar a trabalhar, daqui a pouco vocês vão começar a ganhar o seu sustento, né? E vocês vão perceber que muitas vezes nós trabalhamos simplesmente para ganhar o salário no final do mês. E esse trabalhar simplesmente para ganhar um salário no final do mês, é esse pensamento instrumental, que faz com que as pessoas não reflitam, não pensam por que estão trabalhando, qual o objetivo do trabalho e tudo mais, tá? Quando só pensamos no que podemos alcançar sem refletir de alguma maneira, segundo eles, somos manipulados. Então, quando eu e você fazemos as coisas sem pensar muito, ligados no automático, com certeza eu e vocês somos manipulados, alguém está nos manipulando naquele momento, tá? O terceiro tipo de pensamento que ele vai colocar aí é a razão científica. Adorno e Horkheimer entenderam que a ciência, o pensamento predominante na ciência, é somente instrumental. Você aprende alguma coisa para fazer outra coisa. É assim na mecânica. Você domina os princípios da mecânica para fazer um aparelho, para fazer um equipamento, tá? Eles afirmaram que isso, para eles, né, que não se preocupa, é simplesmente uma razão científica, instrumental, porque ela não preocupa esse tipo de pensamento não se preocupa em pensar a sociedade, o homem em si, não questiona, né? E para eles ainda o pensamento científico ajudou a compor uma sociedade totalmente destituída de reflexão e que justificou muitos erros daquela época. Tá? Então a gente começa a ver e perceber e analisar aí que eles, como alemães que eram, eles viram muitas atrocidades durante as guerras, durante as duas grandes guerras que a própria Alemanha cometeu, pensando simplesmente no progresso da ciência, em obter mais poder, em enriquecer-se, em dominar sobre os outros, né? E nós sabemos o que aconteceu, a morte dos judeus, milhões de mortes sem ser judeus e soldados e tudo mais. Então, ele fala que isso aí é fruto da razão científica, uma razão destituída de reflexão sobre o ser humano e sobre quem nós somos, e uma razão instrumental.